Abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. O tema: suporte à tempestade e alcance seu destino. Suporte à tempestade e alcance o seu destino. Amém? Marcos, então, 4, a partir do versículo 35, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se acalmou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Suporte a tempestade e alcance seu destino. Queridos, eu quero começar dizendo para você que alcançar o propósito é somente para aqueles que vencem tempestades. Só consegue chegar no destino aqueles que vencem as tempestades. E eu quero começar essa reflexão. Jesus, nesses versículos, eu creio que provavelmente você já deve ter ouvido alguma ministração acerca desse texto, né? De repente até mesmo algum pregador incrível desta casa falando acerca dessa história. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aí? Amém? Nós conhecemos esse texto e talvez você nunca parou para pensar em alguns pontos que eu quero refletir com você nessa noite. Em alguns pontos que eu quero pincelar com os irmãos nessa noite. Por isso eu peço a sua atenção para que você não perca absolutamente nada daquilo que o Senhor tem a liberar sobre a sua vida nessa noite. Amém? Eu quero dizer, esse daqui não é um sermão presbiteriano com 3 pontos, mas é algo que a partir de algumas vivências o Senhor tem trazido ao meu coração e eu quero dividir com a igreja nesse momento. Amém? Nesses versos que nós lemos, Jesus ele acabou de pregar, ele acabou de falar com a multidão, Jesus ele acabou de revelar algumas coisas, né, para a multidão. E entre essas coisas, Jesus revela sobre fé. E se você ler, de repente, nos versículos anteriores, você vai perceber que Jesus está falando sobre fé. Só que, depois de pregar para todo mundo, como era de costume de Jesus fazer, a Bíblia vai dizer que naquele dia em que Jesus estava pregando, há uma outra tradução que se a gente for ler, a tradução vai dizer: sendo já tarde, Jesus ele libera ali uma palavra diferente. E aí eu queria primeiro trabalhar com você essa expressão sendo já tarde. Na nossa tradução que eu li diz naquele dia ao anoitecer.
A palavra que Jesus libera, que sendo já tarde, de repente já tendo anoitecido, não é uma palavra de uma pregação qualquer. Mas aqui claramente a palavra que Jesus libera é uma direção para aqueles discípulos. Jesus, ele está dando um destino para aqueles discípulos, sim ou não? Jesus está liberando um destino. Por isso Jesus disse para eles: vamos para o outro lado. Ou em outra tradução ele vai dizer: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. E quando Jesus diz isso, queridos, Jesus ele está apontando um destino para os discípulos. Eu queria que você começasse entendendo isso. Ele está apontando um destino, ele está dizendo para os discípulos: olha, nós estamos aqui agora, mas nós não vamos ficar aqui, nós não vamos permanecer aqui, nós vamos passar para a outra margem, nós vamos passar para o outro lado. E é interessante a gente perceber, amados, o momento em que Jesus ele está dando um destino para aqueles discípulos. Porque antes de dar o destino, a Bíblia vai dizer que o momento em que eles estão já é tarde, já havia anoitecido. E aqui eu queria chamar a sua atenção já para um detalhe: o nosso coração humano, ele tende a acreditar que por parecer tarde, por ser tarde, Jesus ele não pode nos dar uma nova direção. Jesus ele não pode nos dar um novo destino. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, em nome de Jesus e da parte de Deus, o Senhor, para falar para você que não é tarde demais para Deus liberar uma nova direção sobre a sua vida. Não é tarde demais para Deus liberar um novo destino para você, amém? A Bíblia vai dizer que Deus, ele não retarda a sua promessa. E isso é lindo, isso é incrível. A Bíblia diz que Deus, ele não chega atrasado nunca. Mesmo que alguns tendem a acreditar, tenham como tardia a chegada da promessa, ou mesmo a chegada de Jesus, mesmo que alguns às vezes acreditem que já anoiteceu, já é tarde demais. Sabe, queridos, o nosso coração, ele costuma colocar limites sobre as palavras que Deus nos dá. O nosso coração humano, ele costuma impor limites sobre aquilo que Deus ministra para nós através da sua palavra. Eu não sei vocês que me ouvem aqui nessa noite, eu não sei você, mas eu tenho palavras que eu recebi da parte de Deus, enquanto ali na minha adolescência, logo após a minha conversão, palavras que eu recebi e que até hoje ainda não se cumpriram. E por acaso, porque elas não se cumpriram, é tarde demais para Jesus cumprir? Isso me faz me lembrar de Caleb, né? Caleb, o Senhor entrega uma promessa para Caleb, e ele vai tomar posse da promessa aos 85 anos de idade. E quando ele recebe a promessa, ele tinha 40 anos. E o nosso coração humano tende sempre a pensar que já é tarde. Talvez você tenha palavras liberadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre a sua vida profissional, emocional, eu não sei. Talvez você tenha palavras que faz tanto tempo que você já recebeu, tanto tempo que Jesus disse para você, já faz tanto tempo, e você tende a achar que já é tarde demais para Ele cumprir algo. E eu trago uma palavra de esperança ao seu coração nessa noite. Quantos recebem? Amém? Uma palavra de esperança para o seu coração. Não é tarde demais. Não é tarde demais. Enquanto você tiver vida,
Enquanto você estiver respirando, meu querido, minha querida, ali há tempo para que Jesus cumpra as palavras dele sobre a sua vida. Amém? Oh, glória! Eu me lembro muito de Paulo e Silas na prisão. A gente também conhece a história. A Bíblia relata que era ali perto, por volta da meia-noite, quando a gente lê o texto vai dizer que era próximo da meia-noite, e talvez nós olharemos e falaremos, olha, já era tarde demais. Mas aí a Bíblia vai dizer que mesmo sendo tarde demais, Paulo e Silas, eles continuam fazendo o quê? Você sabe da história? Eles continuam adorando a Deus. Eles continuam adorando a Deus. Eu preciso dizer algo importante para você hoje. Talvez você precise ouvir isso. Tudo aqui fora está dizendo que está tarde demais. O ambiente está dizendo que está tarde demais. Os cabelos brancos já estão aparecendo, As rugas já estão dando sinal, já estão aparecendo. O cansaço físico também do corpo já apareceu. Tudo ao redor está dizendo para nós, está dizendo para mim, para você que é tarde demais. Mas, amados, por favor, pegue isso como ensinamento de Paulo e Silas para a sua vida no seu espírito. Paulo e Silas continuavam adorando, independente daquilo que as pessoas pensassem. Amém? Eles continuavam adorando. Então, para você entender, parece que está tarde, todos estão dizendo para você que já é tarde. Continue adorando a Deus. Amém ou não? Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que logo ali, próximo, perto da meia-noite, um terremoto vai acontecer e vai abalar com todas as estruturas. Então, quando eu deixo de olhar para as circunstâncias ao redor e adoro, logo ali próximo, adiante, um terremoto vai acontecer na minha vida e na sua vida. Parece tarde, mas não é tarde para Jesus liberar destinos. Aleluia. Não é tarde para Jesus dar uma nova direção. Irmão, mas as circunstâncias ao redor estão me apontando um outro cenário. Eu não me guio por aquilo que os meus olhos físicos veem. Eu me guio por aquilo que a palavra diz. Amém ou não? E aí Jesus disse para aqueles discípulos, passemos para outra margem. Sim ou não? Talvez a gente não perceba, queridos, mas embutido aqui nessa frase está uma certeza que Jesus nos dá. Porque uma coisa é a gente ouvir de Jesus o seguinte, a gente ouvir Jesus falando assim, ei, você aí, vai para outra margem. Ei, você, fulano, ciclano, Maria, João, vai para o outro lado. E eu confesso que se de repente Jesus falasse assim, Johnny, vai para o outro lado, passe você para outra margem. Eu confesso que eu estaria com medo. Eu estaria preocupado, as minhas pernas estariam sim trêmulas. Porque se Jesus dissesse, vai até lá, significa que ele estaria dizendo que eu iria sozinho. Me entendem? Mas a palavra de Jesus aqui é como um professor de português, Embora professor, mas não exerço, mas qualquer um de nós que estudou português na escola, você vai saber entender isso aqui. A gente sabe que o passemos, ou aqui o verbo vamos, na tradução que nós lemos, ele não está apontando para uma pessoa só. Ele não está dizendo no singular, você vai, ou vocês vão. Não, ele está dizendo vamos para o outro lado, ele está dizendo passemos para o outro lado. Então eu queria que você entendesse que Jesus aqui ele não está dizendo que o percurso vai ser solitário para mim e para você.
Jesus aqui, ele não está dizendo que nós iremos sozinhos. Nós sabemos que quando se conjuga o verbo para vamos ou passemos, significa que alguém vai com a gente. Amém? Significa que nós teremos companhia durante o percurso. Significa que não estaremos sozinhos nos próximos passos que a gente vai dar. Então, a certeza que Jesus está dando para os discípulos é: eu vou passar junto com vocês. Nós vamos passar juntos. Nós vamos juntos. E aí eu me lembro quando Jesus está lá no Evangelho, dando as últimas ordenanças para os discípulos. Jesus está ali dando os últimos ensinamentos para os discípulos. E nós amamos quando Jesus diz: ide, portanto, por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar toda a verdade, né? O texto vai dizer isso, sim ou não? E é lindo, isso é incrível, nós amamos quando diz isso. E ele está dando aqui um propósito para os discípulos, ele está dando um destino, ele está dando uma missão. Mas aí ao final dessa palavra, Jesus está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, vocês não irão sozinhos. Há muitas situações que às vezes a gente vive na nossa vida que o primeiro questionamento nosso é dizer: Pai, o Senhor me abandonou, sim ou não? Jesus está dizendo: eu vou com vocês. Eu preciso ministrar algo importante para o seu coração. A segurança do caminho, queridos, não é que a gente vai saber qual passo vai dar da próxima vez. A segurança do caminho não é que eu vou saber aonde eu vou pisar. A segurança do caminho não é que eu vou saber o que eu tenho que fazer, não. Mas a gente vai saber que tem sempre alguém que vai estar do nosso lado. Essa é a segurança do caminho. A segurança do caminho é eu entender que eu não estou sozinho, amém? É entender que eu não caminho sozinho, mesmo que eu tiver que passar por tempestades. E principalmente nas tempestades, amém? Deixa eu dizer algo para você, nós não estamos seguros por aquilo que a gente vê. Mas nós estamos seguros por aquilo que a gente crê. Amém ou não? Nós não estamos seguros pela vista, nós estamos seguros pela visão, queridos. E aí é por isso que Jesus disse: eu vou estar com vocês e vamos passar juntos. Então pense comigo, Jesus, ele aponta um destino para os discípulos, sim ou não? Jesus aponta um lugar aonde eles vão chegar. Passemos para o outro lado. Mas, repare comigo que Jesus, ele não revela muito do percurso. Sim ou não? Jesus, ele não fala o que vai acontecer, o que eles vão passar. E às vezes a gente está naquela fase com Deus, igual o meu filho mais velho Pedro. Tudo é por quê? Né? A Liz vai chegar, não sei se já está. Mas tudo é por quê? Papai, por que disso? Aí você responde, mas por que disso? Aí você responde de novo, mas por quê? E a gente faz isso com Deus. O Senhor fala: passemos para outra margem, vamos para o outro lado, mas por quê? Né? Aqui Jesus não revela muito do percurso. A única coisa que eles sabem, queridos, é que eles precisam entrar no barco. E essa atitude dos discípulos, entrarem no barco, nos ensina algo muito importante também.
Porque eles decidem não deixar Jesus de lado, porque eles decidem colocar Jesus no barco, porque eles decidem colocar no barco, eles não decidem colocar, aliás, no barco, os melhores amigos que estão na multidão, eles não decidem colocar os melhores contatos que eles tinham ali, não. O texto vai dizer que eles despedem a multidão e colocam Jesus dentro do barco. Aqui é um princípio muito importante para nós aprendermos. O que isso está ensinando, irmão? Está ensinando para mim, para você, que para esse percurso que nós vamos fazer nesse momento, multidões não cabem. Para esse momento, multidões não cabem. Para essa lição, multidões não cabem. O que é isso, irmão? Vou tentar desmembrar para ficar mais claro para você. Amado, existirão momentos na minha vida e na sua vida que Jesus vai te chamar para um lugar de aprendizado, para uma parte do percurso aonde não vai dar para chamar os melhores amigos, aonde não vai dar para levar os melhores contatos, aqueles que a gente tem mais intimidade, aonde não vai dar para levar os melhores intercessores, não, mas vai dar para levar Jesus no barco com a gente. E se ele estiver lá, às vezes a gente até canta isso, né? Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem. A gente canta isso. Acontece que às vezes nós fazemos o oposto, o contrário disso. Nós queremos um barco cheio de multidão, nós queremos uma vida cheia de multidão. E amados, eu tenho aprendido até aqui, ao longo dos meus 35 anos, acho que é isso, que a multidão é mais tóxica do que o deserto. Que a multidão, ela é mais tóxica, muitas vezes, do que a tempestade. Eu não estou dizendo para você, por favor, tenha maturidade para entender isso. Eu não estou dizendo para você que nós não devemos amar a multidão. Ao contrário, a nossa missão é essa, amém? Nós devemos sim amar, ir lá para alcançar a multidão. Nós devemos sim compartilhar o que temos visto em Jesus com essa multidão. Mas aqui o problema é quando a multidão ocupa o lugar no barco que deveria ser de Jesus. E aí você sabe o que acontece quando nós fazemos isso? O primeiro recurso não é a gente orar e buscar a direção, buscar a Deus, buscar a presença de Deus, mas é ir lá atrás de alguém da multidão que vai massagear o meu ego, é ir lá atrás de alguém que vai lamber as nossas feridas, que vai massagear o nosso ego. Porque é isso, amados, que a multidão faz comigo e com você. Ela dá uns tapinhas nas nossas costas e diz: olha, vai ficar tudo bem, está tudo bem. Ela dá um remedinho ali para anestesiar a dor que a gente está sentindo no momento. Mas quando passa o efeito do remédio, a dor volta ainda mais forte. É isso que a multidão faz. A multidão, ela dá os aplausos quando a gente acerta. Jesus não. Jesus, ele chama para perto, ele fala assim: tá tudo bem, mas tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Jesus, ele trata a fonte. Jesus, ele dá o remédio que vai curar definitivamente. Vocês estão me entendendo, amém? Quem que você tem colocado no barco da sua vida? Quem tem ocupado os lugares vagos no seu barco? Aqui na história, quem que está no barco? Jesus ou a multidão? Jesus. E a multidão ficou aonde? A multidão está aonde?
a multidão fica lá atrás. A multidão fica. Perceba que quando Jesus dá um destino, a atitude dos discípulos é obedecer, sim ou não? Eles obedecem. Deus, ele tem destino para quem tem disposição em obedecer. Deus, ele dá um destino, ele tem uma direção para quem tem disposição em obedecer. Aí eles entram no barco, Jesus está lá dentro, e aí o texto diz que Jesus, ele é posto em um lugar que não pertence a ele dentro do barco. A Bíblia diz que Jesus está posto na popa do barco, sim ou não? Sim ou não? Ajuda eu aí, irmão. Jesus, ele é posto na polpa do barco, lá perto das malas, escondidos. E o texto diz que Jesus, ele está descansando. Jesus está dormindo. Enquanto Jesus descansa nesse percurso, o texto fala que surge um temporal de vento e o mar se agita, então uma tempestade se forma. Pense comigo. Os discípulos já estavam acostumados a ter uma relação entre barco e mar, sim ou não? Sim ou não? Eles estavam acostumados a lidar com aquilo porque muitos deles nós sabemos que eram pescadores. Então eles estavam habituados a passar por tempestades. Muitos deles, sendo pescadores, certamente já haviam passado por várias tempestades. Só que tem um detalhe aqui que chama a nossa atenção. Naquele dia, a tempestade estava um pouco diferente. Naquele dia, o jeito dos discípulos navegar não salvava eles de jeito nenhum. Naquele dia, a experiência talvez de anos daqueles discípulos lidando com o mar, lidando com o barco, lidando com tempestade, não estava ajudando eles de jeito nenhum. E aqui tem um ponto de atenção que de repente pode gerar uma crise em nós. Perceba comigo, porque se você olhar para a Bíblia lá em Jonas, quando Deus dá a missão para Jonas, Jonas vive uma tempestade porque desobedeceu, sim ou não? Ele desobedece uma ordem de Deus e por conta disso ele enfrenta uma tempestade muito grande. Mas e aqui no texto de Marcos, os discípulos obedeceram. E eles estão passando por uma tempestade muito grande também. Aí aqui tem algo importante para a gente entender, para depois não gerar crise em nós. A questão aqui, a diferença é quem está dentro do barco com eles. Jesus está lá no barco e eles passam pela tempestade. Aqui eu preciso desconstruir talvez algo que talvez alguém um dia disse para você: vem para Jesus e seus problemas acabaram. Eu preciso desconstruir isso, porque o fato de Jesus estar no barco não impede que os discípulos passem pela tempestade, sim ou não? E isso indica para mim, para você, indica para nós também que mesmo que Jesus esteja no nosso barco, nós passaremos por tempestades. Amém ou não? Mesmo que Jesus esteja lá no barco, no meio do percurso, tempestades vão aparecer também. É importante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas dizem assim: nossa, mas você não é crente. Crente não, porque todo mundo é crente. Você não é cristão, você não está na igreja toda semana, orando firmemente, porque está passando por isso. E o fato de Jesus estar no barco da minha vida não indica que eu não vou passar por tempestade. É exatamente o oposto. Mas aqui, só os vencedores de tempestade conseguem chegar no seu destino. Amém?
Sabe, queridos, nós queremos viver o milagre, mas nós não queremos passar pela tempestade. Nós queremos alcançar o destino, mas nós não queremos a tempestade. E eu aprendo aqui que são as tempestades que nos aprovam para uma vida de milagres. Aí eles estão lá dentro do barco, Jesus está lá, e talvez se fosse nós, talvez você vai se identificar comigo aqui, a primeira atitude seria questionar, sim ou não? Jesus, né? O Senhor está no barco, então por que está acontecendo isso? Jesus, o Senhor está no barco, então como isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? E aqui eu quero que você entenda algo, querido. Se Jesus está no seu barco, não há por que ter motivos para questionar. Mas se Jesus estando no nosso barco, aí sim nós temos motivos para agradecer. Amém ou não? Acontece que Jesus está lá na polpa dormindo, e os discípulos estão aonde? Os discípulos estão fazendo o que eles sabem fazer. Os discípulos estão lá, né, tentando de alguma forma vencer a tempestade. Eles estão fazendo o que eles sabem fazer, e se eles sabem fazer, eles querem controlar porque já sabem fazer. Sabe, queridos, que Deus nos livre de só porque a gente sabe fazer, só porque a gente sabe lidar com a situação, só porque a gente sabe como, né, agir, que Deus nos livre da gente querer tomar as rédeas do controle de Deus, só porque sabemos fazer. A tempestade aqui chegou, e aí o jeito deles não está fazendo muita coisa. A experiência de anos ali deles não está ajudando em nada. E aí eles se desesperam. Sim ou não? A Bíblia diz que eles ficam apavorados. E aí nesse desespero de que eles estão perdendo o controle, nesse desespero de que o jeito, a experiência de anos deles não está servindo, nesse desespero de que mesmo eles tentando, o mar está entrando dentro do barco. A Bíblia diz que o barco começou a encher-se de água. Ele foi se enchendo de água. Ele está se enchendo, mas ele ainda não está cheio. Aqui tem algo importante para eu ministrar sobre o seu coração também. O perigo não é a tempestade, querido. Amém? Vocês estão aí acordados? Amém? O perigo não é a tempestade, porque o barco foi feito para passar por tempestades. Amém? O perigo é quando a tempestade do lado de fora começa a entrar do lado de dentro do barco. O perigo é quando a tempestade que está lá fora começa a invadir um lugar que ela não foi chamada para invadir. Porque se a tempestade que deveria estar do lado de fora começa a entrar dentro do barco, ela começa a ocupar lugares que não deveria ocupar. E aqui vai algo para você se atentar, que o Senhor chamou a minha atenção também. Se nós estamos cheios de tempestades dentro de nós, qualquer vento nos derruba. Qualquer dúvida, queridos, nos faz desistir.
Qualquer incerteza nos faz abandonar, nos faz cair. Entende isso, amém ou não? Se nós estamos cheios de tempestades dentro de nós, qualquer vento que soprar vai me destruir completamente. Mas perceba, o barco está a encher-se de água, mas ele ainda não está cheio. O que eu tenho que fazer então, John? Amados, bota essa tempestade que está tentando entrar para o lado de fora de novo. Como eu faço isso? O que eu tenho que fazer? Procurar alguém, procurar um irmão da igreja para ele orar por mim, procurar o presbítero, não sei, algum líder para impor a mão sobre a minha cabeça? Não. Abre parênteses aqui, eu não estou desmerecendo isso, isso é extremamente importante, amém? Mas não é o caso aqui. O que eu tenho que fazer então, irmão? Você, melhor do que você, sabe o que você está passando. Você sabe os sentimentos que você está tendo. Você sabe a tempestade que está insistindo em entrar no seu barco. Você sabe a dúvida que está chegando, você sabe a dor que está aparecendo, o desequilíbrio que está acontecendo. Então você é melhor do que ninguém para se levantar como um profeta no meio desse caos. Você é melhor do que ninguém para tomar uma atitude. Qual atitude, irmão? De repente seja a sua dúvida. Vou te dar um exemplo. Vai lá de frente ao espelho na sua casa. Eu gosto muito de falar do espelho. Porque eu posso estar aqui sorrindo, mas por dentro estar preocupado. Eu posso muitas vezes estar sorrindo, mas por dentro está uma tristeza, uma angústia. E de vocês eu consiga de repente esconder isso. Sim ou não? Eu posso estar passando num temporal enorme, mas ainda assim consigo ir trabalhar, consigo fazer a minha rotina normal e ninguém percebe isso. Mas quando eu chego de frente para o espelho reflete a minha imagem, sim ou não? E para aquela imagem eu não consigo fingir. Aquela imagem revela muitas vezes a vulnerabilidade que está dentro de mim. Aquela imagem muitas vezes revela o esforço que a gente está fazendo para tentar controlar uma tempestade que Jesus deveria estar controlando. Aí chega de frente para o espelho, imagina que ali na sua frente está Deus. A Bíblia diz que eu e você somos feitos à imagem e semelhança dele, amém? Então ali de frente para o espelho está Deus, está o Espírito Santo. E eu devo dizer assim: Deus Pai, a partir de hoje, desse momento, esses sentimentos não entram mais dentro de mim. A partir de hoje, esses sentimentos, essa tempestade não invade mais o meu coração. A partir de hoje, todas essas lutas, essas turbulências externas não vão tomar o seu lugar dentro do meu barco. Porque toda vez que eu deixo a tempestade entrar, eu deixo de ver o quanto Deus está cuidando de todos os detalhes. Eu deixo de perceber o quanto Ele é provedor quando precisa ser provedor. O quanto Ele cuida e se preocupa com todas as situações que nós vivemos, sim ou não? Mas eu preciso me levantar como um profeta no meio da tempestade. Isso não cabe ao pastor da igreja. Isso não cabe ao irmão líder no ministério. Isso não cabe ao irmão líder de célula. É uma responsabilidade minha, porque a tempestade é minha, sim ou não?
Seja intencional nas palavras que você vai liberar. Amém? Eles estão passando pela tempestade, a tempestade está entrando, o desespero está acontecendo, e a Bíblia fala que eles vão até Jesus. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, só nesse momento, eles se lembram de Jesus. Só nesse momento eles se dão conta que Jesus está onde? Na popa do barco dormindo. Às vezes a tempestade, a gente está tão focado na tempestade, que a gente esquece de olhar para o lado e perceber que a presença está ali. Perceber, não preciso me preocupar, porque Ele é maior do que a tempestade. A Bíblia diz que eles chegam para Jesus e falam para Jesus: Jesus, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que morramos? E talvez você olhe para essa frase e você pensa: nossa, que Jesus insensível é esse? Não é? Que Jesus insensível é esse? Não. Eu aprendo aqui, queridos, que algo que o Senhor falou no meu coração, e que todos os dias eu busco crer nisso. Existirão processos, existirão lições que Jesus vai esperar você se dar conta de que elas estão acontecendo. Existirão processos em que vai ser você quem vai cobrar uma atitude de você mesmo. Jesus está lá esperando eles terem a consciência de que do jeito deles não vai dar mais certo. Jesus está lá esperando eles perceberem que com todo esforço gasto não vai adiantar. Com toda a experiência de tempestade não vai acontecer. Porque às vezes é isso que nós fazemos. A gente fica lutando e relutando, sim ou não? E o último recurso é olhar e perceber que Jesus está do lado. Nossa, mas que Jesus insensível. Jesus, Ele não é insensível aqui nesse contexto. Ele está como um bom professor ali, deixando você aprender a lição, mas Ele está lá do lado. Amém? Não é que Ele não está nem aí para a sua tempestade, não. Ele está ali como um bom mestre, ensinando o aprendiz a confiar, a descansar como Ele está descansando. E aí quando eles vão até Jesus, e falam isso para Jesus, percebam que, o que me chama a atenção aqui, que lá no início do versículo 35, quando Jesus libera o destino para eles, eles não falam mais com Jesus. Eles vão até Jesus, falam isso para Jesus, e nós percebemos que eles não conversaram com Jesus depois que Jesus dá o destino para eles. Jesus está lá adormecido, e aí então é que eles lembram de Jesus. Depois que Jesus dá o destino, não há conversa. A Bíblia não traz isso. Mas aí no momento em que eles precisam de um socorro, aí é que eles vão até Jesus. Sabe, amados, muitos de nós somos assim. E eu não quero ferir você, eu quero ativar você, amém? Amém ou não? Muitos de nós somos assim. Deus nos deu um destino, Jesus nos deu a direção, a gente conversa com todo mundo, menos com Ele. E aqui eu aprendo algo muito precioso para a minha vida. É a proximidade que me leva ao lugar de descanso. É o estar próximo de Jesus que vai fazer eu descansar durante a tempestade. Amém? Sabe, querido, sem relacionamento
Cristo adormece dentro de nós. Ele está lá, você muitas vezes está na sua vida cristã, está vindo no culto todo domingo, está vindo no culto a terça-feira, ou de repente só vem no domingo mesmo, participa da célula na quinta-feira, tá tudo bem, está na sua vida cristã, Jesus está lá, mas talvez você não está sentindo como na primeira vez. Talvez você não está sentindo, sabe quando a gente se converte, que há aquela explosão interna dentro de nós, sim ou não? Talvez a gente não está sentindo mais como nessa primeira vez, e aí Cristo adormeceu dentro de nós. Ele está lá, mas ele está adormecido. E perceba que não é a tempestade que acorda Jesus. Jesus está lá no meio da tempestade dormindo, mas aí quando os discípulos decidem clamar, e aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte, não são as maiores palavras, mas é um clamor, não são as palavras mais bonitas, mas são palavras sinceras, de um coração desesperado. A tempestade não acorda Jesus. A tempestade não intimida Jesus, a tempestade não fragiliza Jesus, ela não amedronta Jesus, mas um clamor desperta Jesus. Sabe, amados, nós precisamos voltar ao lugar de clamar. Eu não falo de oração que vai pedir por coisas, mas eu estou falando de um momento, de um clamor onde a gente vai rasgar o nosso coração diante da presença dEle. Onde a gente vai derramar a nossa vida e dizer, Jesus, eu só quero a Ti. Jesus, eu preciso de Ti, porque se não for o Senhor, essa tempestade me mata. Se não for o Senhor, essa dificuldade me destrói. Jesus, se não for o Senhor, essa tempestade naufraga o meu barco. Apenas um clamor, e Jesus desperta dentro de nós. Apenas um clamor, e você não sente mais como você sentia antes, você passa a sentir mais do que você sentia antes. Apenas um clamor e você descobre mais do que você descobriu antes. Um clamor e Jesus se levanta. Oh glória, amém? Jesus está lá atrás no lugar de descanso. E agora a tempestade faz os discípulos terem uma atitude de reposicionar Jesus na vida deles, reposicionar Jesus no barco deles. Jesus precisava descansar, sim ou não? Sim ou não? Embora sendo Deus, não, mas da forma humana Jesus sentiu o que nós sentimos, amém? Mas quando Jesus está descansando, Ele está ensinando para os discípulos quem é o lugar de descanso, ou onde é o lugar de descanso. Jesus está providenciando o lugar de descanso. Quando os discípulos clamam e falam, Jesus, não te importas, a Bíblia vai dizer que Jesus se levanta, vai ali adiante do vento, e quem é que fica atrás de Jesus? Os discípulos. Aqui tem algo precioso para Jesus nos ensinar hoje. Jesus está dizendo, agora vocês descansam, e eu vou guiar a partir daqui. Agora vocês descansam e eu conduzo. Agora vocês descansam e eu controlo o barco. Amém ou não? Porque quem deu o destino foi Ele, então é Ele que sabe como chegar. E olha que incrível, eu já estou terminando, em nome de Jesus, amém? Colocaram o copo mais cheio, então eu entendi que eu posso ir mais tempo. Amém ou não? Olha que incrível, Jesus, Ele primeiro repreende o vento, depois Ele cala e acalma o mar.
tem algo importante aqui para nós entendermos. Pergunta para mim, por quê, irmão? Mas pergunta com fé, por quê, irmão? Tem algo muito precioso aqui, porque, meus queridos, naquela região onde Jesus estava pregando, naquela região onde estava o barco, a Bíblia vai falar, e a geografia mostra que era uma região bastante montanhosa, havia muitas montanhas. E aí, quando os ventos batiam por entre as montanhas, a tendência dos ventos era ser direcionado para o mar. Entenderam? Então, não era o mar que ficava revolto e por isso provocava o vento. Não. Era o vento que provocava o mar, sim ou não? Sim ou não? Aí, por isso que, ventos contrários, ventos de oposição. Por que Jesus, então, primeiro ele repreende o vento e depois ele acalma o mar? Por quê, irmão? É porque Jesus, amados, ele tem uma tendência linda de não querer tratar só os efeitos. Jesus, ele não quer curar só os efeitos. Jesus, ele não quer só tocar nos efeitos. Jesus, ele quer curar a fonte. Amém? Jesus, ele quer ir lá na raiz onde nasce a tempestade. Ele fala primeiro com o vento, porque Jesus, ele primeiro está cuidando da causa, e não da consequência. Jesus, ele primeiro está cuidando da raiz de tudo. O que está acontecendo ali, primeiro ele está liberando uma palavra sobre aquilo que iniciava toda a tempestade, e aí depois sim, ele acalma os efeitos dela. Sabe, queridos, Deus, ele sabe muito da tempestade, muitas das ondas que aparecem na nossa vida. Ele sabe a causa disso. Sim ou não? Jesus, ele sabe que muitos ventos contrários que vêm para a nossa vida causando tempestade, ele sabe aonde nasce o problema, aonde nasce a tempestade. Palavras malditas, destinos mal liberados, ausência de paternidade, ausência de pessoas que te impulsionam a viver uma vida com Ele. Ele sabe que existem alguns ventos na nossa vida, lutas, dores, frustrações, traições, decepções. Ele sabe. É por isso, meu querido, que não adianta. Eu falei isso alguns dias atrás. Nós olhamos hoje para o mundo e as pessoas estão feridas, sim ou não? As pessoas estão feridas e parece que estão latejando as feridas hoje em dia. Está latejando e aí as pessoas estão angustiadas, estão agoniadas, e a tendência quando isso acontece é fazer o quê? É ir no lugar mais fácil, é ir no lugar que vai tratar os efeitos, é ir no lugar que vai anestesiar a minha dor. É tomar um remedinho lá, uma pílula para passar aquela dorzinha que está latejando e que não passa de jeito nenhum. É mais cômodo para nós fazer isso. Só que aí quando Jesus se levanta, ele não se levanta para anestesiar os efeitos. Ele se levanta para medicar a causa. Ele se levanta para tocar na fonte. Amém? Sabe, naquela frustração de anos atrás que você carrega no seu coração. Sabe, naquele luto talvez maltratado. Sabe, naquela palavra maldita que alguém um dia lançou sobre a sua vida, é lá que ele vai tratar. E aí quando ele chega lá, se prepare. Porque não vai ser um passe de mágica, a gente sabe, mas vai ser uma evidência de que ele não está tratando apenas os efeitos, ele foi no começo de tudo. Amém? Estão comigo? Jesus, ele repreende o vento, aonde tudo estava começando, e aí depois ele acalma o mar. A Bíblia diz que depois que Jesus se levanta, faz-se
uma grande bonança, sim ou não? Faz-se uma grande bonança. Por que, Johnny? Só depois faz-se uma grande bonança. Isso aqui me fala de recompensa. Porque, infelizmente, aqueles que desistem no meio do caminho, no meio do percurso, não serão recompensados. E por isso que eu quero motivar você nessa noite a não desistir no meio do percurso. Aprenda a aproveitar o percurso enquanto Deus está te levando ao destino. Amém? Para aqueles que não desistem, existe uma recompensa. Passa pela tempestade, mas tenha certeza que a tempestade vai passar. E quando essa tempestade passar, se fará grande bonança. Aleluia. Mas olha que incrível, Jesus vira para os discípulos e Jesus fala assim: por que vocês estão tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Sendo que, se você ler anteriormente, o versículo 30, Jesus está ensinando sobre fé. É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: olha, vocês andam comigo e não estão ouvindo o que eu estou falando. E aí Jesus faz essa pergunta exatamente para eles voltarem ao lugar de ensino. Depois os discípulos viram para Jesus e eles falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Só que na Bíblia diz que eles estão possuídos de grande temor. Sim ou não? Talvez essa palavra, queridos, faça o nosso coração acreditar que eles têm medo de Jesus. Sim ou não? Jesus faz uma coisa incrível, improvável, e parece que os discípulos estão com medo daquilo que ele está fazendo. Só que aí, projeta para mim Mateus 8, 26 e 27. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? É a mesma história, só que traz um final um pouquinho diferente para nós. Então ele se levantou, repreendeu os ventos, o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perplexos traz para nós a ideia de maravilhados, sim ou não? Agora, Lucas 8, que traz a mesma história. Lucas 8, 24 e 25. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento, a violência das águas, a tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordem e eles obedecem? Aqui Lucas traz para nós admirados. E por que eu trago essas duas versões? Para você entender algo comigo, querido. Quando a Bíblia diz eles estão cheios de temor, não é temor no sentido de ter medo daquilo que Jesus está fazendo. Porque, além de temor, eles estão admirados, eles estão maravilhados, sim ou não? Então, quando eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não significa que eles não conhecem aquele Jesus. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Quando eles dizem isso, significa que eles estão dizendo assim, ó: quem é esse que eu nunca vi ninguém fazer o que ele está fazendo? Quem é esse que eu nunca vi alguém acalmar a tempestade como ele está acalmando? Então, não é o quem é esse no sentido de eu não conheço ele, é o quem é esse no sentido de que só ele faz o que ele faz, só ele move o que ele move. Amém ou não? Fica de pé comigo, querido. Eu anseio por dias que
eu vou conversar com as pessoas e elas não vão me falar do quão difícil está a tempestade. Eu sei que às vezes a gente precisa desabafar e é importante nós fazermos isso, amém? Mas que isso não seja algo constante, uma frequência na nossa vida. Mas eu anseio por dias que eu vou conversar com as pessoas e elas vão falar assim: Johnny, eu estou passando sim por uma tempestade, mas a tempestade também já está passando. Amém ou não? Para aqueles que não desistem, no final será maravilhado por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você receberá o que ninguém nunca recebeu, seus olhos vão ver o que ninguém nunca viu. Abra comigo Marcos 5:1, eu quero encerrar com esse verso. É a continuação do capítulo, o 4 encerra, começa o capítulo 5, versículo 1. Só a primeira parte. Marcos 5:1 diz assim: eles atravessaram o mar. Eles atravessaram o mar. Em outra tradução talvez diz: e eles chegaram do outro lado. Você consegue entender a dimensão disso, sim ou não? E eles chegaram. Oh glória, o próximo capítulo da sua história já está escrito, querido, amém? Não desiste no meio do percurso, não. E eles chegaram, o próximo capítulo vai dizer assim: ele chegou no destino, e ele chegou na promessa, e ela chegou no destino, ela alcançou a promessa, amém? Não é a beleza do barco que vai fazer você chegar lá, não é a sua experiência que vai fazer você chegar lá, não é seu jeito, mas é quem está do seu lado, amém?